Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um EBD da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia, onde estamos estudando o livro de Lucas, na classe dos adultos. E nós convidamos a todos a aprender mais junto conosco, aqueles, inclusive, que não estão ainda comparecendo ou que não compareceram para nossas aulas presenciais. Por favor, compareçam, venham à nossa igreja, aqui no centro, no Campo Grande, para estudar junto conosco, aprender mais da palavra do Senhor. Bom, nós estamos estudando a revista que fala sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, e dessa feita a lição 5, que traz como título Luz, Câmara, Ação. Na lição anterior, para não perder o costume sadio de fazer uma revisão, eu particularmente gosto muito de fazer assim, o professor Almiro trouxe muitas reflexões interessantes que os irmãos podem acessar a qualquer momento no canal do YouTube, no canal da igreja, e aprender com o que foi trazido. E chamou a atenção algumas observações que ele fez acerca do caráter jornalístico do Evangelho de Lucas. Lucas, que era médico, mas o professor Almiro colocaria até, entre aspas, mais essa profissão para o Lucas, o jornalista, porque ele relata de forma bem específica os acontecimentos do seu Evangelho. Ele fala também da questão da ação. Lucas ele foca muito na ação, nas coisas que aconteceram, não muito na mensagem, mas nos fatos. E os aspectos inclusivos, ele fala muito sobre as pessoas que outrora eram conhecidas como minorias, mas que são bem observadas no Evangelho de Lucas, a presença delas, e a necessidade do binômio fé e ação na vida do crente. Porque sem a ação, não adianta você ter fé e ficar só esperando, sentado esperando. Nós temos que nos mover, nós temos que fazer também a nossa parte, nós temos que ser instrumentos na mão do Senhor para que aquilo que a gente crê aconteça, porque senão nós teríamos Deus como se fosse um gênio da lâmpada, como a mitologia nos traz, e na verdade não é assim. Deus é um Deus vivo, é um Deus que é Senhor, nós temos que servi-lo e com as nossas forças, através do nosso trabalho, o Senhor vai mover, fazer acontecer as coisas conforme a sua vontade, é claro, e nunca conforme a nossa. Mas vamos lá. Foi uma aula sem dúvida muito elucidativa, e os irmãos ainda que não assistiram, assistam, porque vale a pena. Para a nossa lição de hoje, a revista traz como texto base os capítulos 9 e 10 do livro de Lucas, e o texto áureo encontra-se em Lucas 9, 23, e eu convido os irmãos a lerem. Diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Pois é, eu achei muito interessante quando eu fui convidado para fazer essa lição, quando eu abri a lição, porque logo na chamada dela, o tema, o título é Luz, Câmara, Ação. Lá no nosso trabalho, ali na Polícia Militar, nós atuamos nas escolas, e nós trabalhamos com um projeto chamado PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E uma das chamadas que o PROERD usa é exatamente essa, Luz, Câmara, Ação. Quando os meninos estão inquietos na sala de aula, a gente sabe mesmo com a presença do professor, passado algumas aulas, ele já começa a enxergar no professor, no policial, uma figura mais carismática, e já vai ficando mais à vontade, aí daqui a pouco começa aquele converser, e aí nós temos a orientação de, ao invés de pedir silêncio, silêncio, que é uma coisa imperativa, então a gente pega e chama as crianças com luz, câmera, elas respondem ação, e aí o silêncio paira, porque ele sabe que aquilo ali é o sinal, o comando para ficar em silêncio. E é interessante que
esse termo ele é usado nos filmes, no cinema, né? Na mídia televisiva, quando você está fazendo uma propaganda, um comercial, e aí vai começar as gravações. Então faz-se, né, o luz, câmera, ação, para que se acendam as luzes, se liguem as câmeras e comece a ação de fato, né? E é mais ou menos assim que se desenha o panorama do livro de Lucas, né? E aí nós começamos a revista, o autor ele traz assim o seguinte tema, né, o subtema: quem fará parte do seu reino? O relato da multiplicação dos pães, ele começa falando em Lucas 9, do 10 ao 17, os irmãos podem ler em outra oportunidade, mostra que a humanidade precisa do pão, né? A gente sabe disso. Nós, como seres humanos, a gente precisa precisamos nos alimentar, né? E Jesus falava à multidão sobre o reino de Deus, além de curar os enfermos que ali estavam, conforme o versículo 11 fala, ele falava sobre o reino de Deus. Que tema maravilhoso, né? As pessoas estavam ali, algumas, como diz o texto, né? Algumas estavam para ser curadas, mas outras queriam ouvir falar desse reino tão maravilhoso, diferente daquela pressão que eles viviam ali sobre a égide do Império Romano, né? Momentos difíceis, e sobre até a serviço dos próprios líderes judaicos, né? E os discípulos, então, que já deviam estar cansados, né, preocupavam-se com aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus, sendo curada por Jesus. E aí eles perceberam que logo chegaria a noite. Eles estavam no deserto, a noite no deserto é fria, né? E que aquela multidão também sentiria fome. Talvez para eles, aqueles fatores ali pudessem até gerar uma revolta no povo. Imagine, né? Tanta gente ali reunida, e aí se passaria o tempo, daqui a pouco um começaria a sentir fome, outro sentindo fome também, e está ali naquela fila, aguardando ser atendido pelo mestre, e aí daqui a pouco surge um começa a se exaltar, e olha o problema que pode ser gerado aí, né? E aí eles talvez tenham pensado assim: olha, é melhor o mestre dispersar essa multidão, mandar o pessoal comprar a comida deles, voltar amanhã, né? E aí eles vão até o mestre e sugerem que ele dispersa o povo. Todavia Jesus joga a responsabilidade para eles, aqueles que haviam sido recém-admitidos na escola do mestre, né? Eles estavam começando ali o seu trabalho e Jesus simplesmente dá uma missão daquelas para ele, né? Diz assim: não, vocês estão trazendo demanda para mim, eu lanço para vocês. Alimentem a multidão, né? E os discípulos, foi o que eles fizeram. Eles não se insurgiram contra o mestre, né? Eles não disseram assim: ah, não é possível, a gente está começando agora e ele já vem com uma atividade dessa, nesse nível, né? Não. E também não entenderam a fala de Jesus como se fosse uma ironia. Não, ele vai dar um jeito, não, ele só está brincando com a gente, fazendo uma pegadinha, né? Podia dizer. Mas eles disseram o que tinham em mãos. Eles simplesmente chegaram para o mestre e disseram: ah, mestre, nós temos 5 pães, 2 peixinhos, é o que nós temos em mãos. Os discípulos dependiam de Jesus para resolver o problema. E isso é importante. É quando a gente depende de Jesus. É a esse ponto que queremos chegar. O povo dependia de Jesus para curar suas enfermidades e depois para saciar sua fome. Isso é dependência. Precisamos ser dependentes de Cristo, pois só Ele, o pão da vida, que pode saciar a nossa humanidade, a fome da humanidade. Então são esses que farão parte do reino, que começa o primeiro tópico da nossa lição. Aqueles que realmente dependem. Interessante que na Libras o sinal de dependência é esse aqui, né? Como um gancho segurando, né? Então a gente tem que estar assim, ó, dependentes do Senhor, segurando nas mãos de Deus. Na sequência, o autor ele vai trazer um outro tópico que vai dizer assim, ó, segue o Senhor Jesus em missão quem renuncia a si mesmo. E aí eu trago para os irmãos a lembrança de uma belíssima canção do nosso Inário para o Culto Cristão, provavelmente do conhecimento dos irmãos mais antigos, é o hino 480 do HCC,
que diz assim: seguir a Cristo não é sacrifício, não é? E o refrão é completo com os dizeres: não nos promete honras nem riquezas, mas ele diz: convosco eu estarei. Seguir a Cristo não é sacrifício, é triunfar com Deus, é ser feliz. Uma sociedade cada vez mais, que cada vez mais volta os olhos para si mesmo, o negar-se a si mesmo soa mal, né? E até parece um pecado, né? Você falar em negar a si mesmo. Até parece que você está errando alguma coisa. Como que eu vou negar a mim mesmo, né? E aí você ouve tantas palavras motivacionais que são trazidas nos púlpitos, tanta autoajuda no nosso dia a dia. Você abre o Instagram, é o que mais tem mensagem de otimismo, mensagens voltadas para o eu. Mas nós temos que entender que o nosso barco é Jesus quem pilota. A nossa vida não deve estar nas nossas mãos, porque se tivesse em nossas mãos, meus irmãos, seria horrível, né? Nós temos um Deus que gere a nossa vida, que mostra o caminho que devemos seguir. Em Lucas 9:25, Jesus dirá que porque que aproveita o homem a granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Olha só, em um texto semelhante, ele vai usar no capítulo 12, versículo 20 e 21, em relação às riquezas, onde ele diz assim: mas Deus lhe disse, louco, né? Falando em relação ao rico e insensato, todos conhecemos a história. Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Aquilo que você tem guardado, para quem será? Você vai entregar a quem? Vai deixar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Renunciar a si mesmo é mortificar a carne. Entendem? O jejum, né, que hoje em dia tem sido tão espiritualizado, né, é um exercício, na verdade, com esse propósito de renunciar à carne. A alimentação é uma necessidade essencial do nosso corpo, a gente sabe disso. Não é mistério algum. Quando fazemos o jejum e nos conectamos a Deus na oração e na reflexão da palavra, na leitura cautelosa, percebemos que se conseguimos superar a fome, que é o básico, as demais distrações, né, as demais coisas que possam vir, também serão superadas. Mormente, pessoas que estão ansiosas, né, a gente sabe disso. Quando a pessoa está ansiosa, preocupada com diversas coisas, a tendência, ela, muitas vezes, como característica dessa ansiedade, é voltar-se para a questão da alimentação. Então, ou ela come em excesso, ou ela simplesmente não quer comer, né? E esse não querer comer é diferente do jejum, porque não querer comer, o jejum na verdade é privar-se da alimentação, privar-se da questão da carne, e o não querer comer é diferente, é a preocupação ser tamanha que o seu organismo entende que não é necessário comer naquela hora, porque sua mente, todo o seu corpo, toda a sua soma está voltada para outra coisa, que é exatamente essa preocupação, essa ansiedade que a pessoa vive naquele momento. Então, a gente percebe, né, que nós precisamos controlar o nosso corpo para que nós possamos integralmente renunciar. Você controla o seu corpo e você renuncia-se a si mesmo. E aí sim, né, de forma completa, de forma íntegra, dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. É o Senhor que dirige a minha vida, minha mente, meus passos, sem qualquer condição, ok? Incondicionalmente. E aí o autor ele vai seguir falando o seguinte, que não há espaço para meritocracia no reino de Deus. Olha só, é tudo pela graça, não é? Entre os estamentos da Reforma Protestante temos lá, só a graça, né? Só a graça de Cristo, né? Não há espaço para meritocracia. Olha só como o Evangelho é uma coisa tão linda, né? No capítulo 10, versículo 17 ao 20,
Jesus mostra os discípulos retornando para o Mestre, cheios de alegria por terem cumprido a sua missão. Ou seja, Jesus, ele falou aos discípulos, né, o que é que eles teriam que fazer. Eu peço até que os irmãos me acompanhem, né? Versículo 9, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Olha só, Jesus está passando a missão para seus discípulos e entregando as armas, né? Entregando os instrumentos que eles vão utilizar no seu dia a dia, levando a palavra. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas dois vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Ou seja, vocês vão entrar ali vai ser o seu QG, o seu quartel-general, né? O seu ponto, e vocês vão ficar ali até que seja cumprida a missão. E aí depois vocês vão sair, né? E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés, que era um costume, né, do local, em testemunho contra eles. Como se dissesse assim, não, agora é com eles. Nós trouxemos a palavra, eles não ouviram. Então é um simbolismo, né, dessa atitude, de realmente colocar a responsabilidade sobre aqueles que ouviram a palavra, mas não aceitaram. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Olha só, quer dizer que mesmo com tanto poder, com tanta ministração, com as curas, mas ainda tinha gente, poderia haver gente que não recebesse bem aos discípulos. Ora, mas quando Jesus passa essa missão, né, ele mostra que a alegria deles, quando os discípulos, aí voltando para o capítulo 10, né, capítulo 10, 17 aos 20, quando os discípulos vêm cheios de alegria, eu vou ler para os irmãos também, 10 do 17 ao 20, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, festejando e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Ou seja, diante daquilo ali, quando os discípulos dizem: não, os espíritos se sujeitam a nós, Jesus fala assim: se ele se sujeita a vocês, imagine ele, Jesus, que viu Satanás cair do céu, né? Mas são situações diferentes. E Jesus diz assim: olha, não fiquem alegres porque os espíritos são sujeitos a vocês, não. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito nos céus. E isso, né, eu trago aqui uma reflexão, dizendo assim: não seria um pensamento egoísta pensar assim? Não, meu nome está escrito nos céus, então, não. Mas só que isso retrata uma preocupação de Jesus com cada um dos seus. Lembre que em Lucas 10:3, ele diz que enviaria seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, ele tinha preocupação com seus discípulos. Ele simplesmente não os jogou no mundo de qualquer jeito. Mas ele preocupou-se com seus discípulos e orientou sempre seus discípulos: tenham cuidado, tenham cautela, né? E façam o que tem que ser feito sempre em espírito, né? Não há mérito algum que possa garantir a nossa salvação ou que possa hierarquizar os servos de Deus. O poder que nos é concedido pelo Espírito Santo
é para realizar a obra do Senhor e não para a vanglória. Lucas 9, 46 a 48 diz assim, ó, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e colocou junto de si, e disse-lhes, qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. A lógica de Deus é bem diferente da nossa. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Devemos realizar a obra do Senhor com amor e humildade de coração. Quando nos desviamos desse padrão, nos desviamos da vontade de Deus. Vejamos a passagem de Lucas 9, do 51 ao 56, e vejamos essa passagem, a reação de Jesus diante da revolta de 2 de seus discípulos. Leiamos. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram na aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, para eles, Jesus os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, Deus não é um Deus de vingança. Jesus não estava aqui para ouvir afrontas e simplesmente destruir. Né? Não, o propósito é outro, é salvar. Né? E os discípulos ainda não tinham entendido isso. Mas a partir dessa mensagem, essa chamada de Jesus, esse puxão de orelha de Jesus, talvez eles tenham começado a entender que o propósito era muito maior. Ah, se fosse pela meritocracia. Ah, se esse estágio que eles fizeram não tivesse sido supervisionado pelo mestre, né? Mas vamos lá. Falando em intimidade, vemos Maria, que ficava aos pés de Jesus. Olha aí que exemplo bonito, né? O exemplo de Maria. O conhecido relato acerca da visita de Jesus à casa de Marta e Maria é bem conhecido por todos. Vemos a preocupação de Marta em arrumar a casa para receber a visita do Mestre, e a de Maria em ouvir seus ensinamentos e aprender mais com o Senhor. Muitas vezes, até pelo passar dos anos, uma certa estagnação espiritual toma conta de alguns cristãos, né? Alguns servos do Senhor, fazendo cair no automatismo, uma espécie de disfarçado de ativismo, né? Porque às vezes a pessoa é muito ativa na igreja, faz de tudo, mas ali já está sendo quase que de forma automática. E que isso é perigosíssimo para o crescimento do corpo de Cristo. Parece que o Evangelho torna-se uma espécie de passo a passo, né? Onde você já sabe tudo que tem que fazer. O que fazer, como fazer, quando fazer, e tudo vira estratégia. E não passa disso aí, vira uma estratégia. E o irmão nem precisa mais orar para saber qual é a vontade de Deus. Simplesmente chega lá, não tem que fazer isso, isso e isso, pam, pam, pam. E não se preocupe em buscar do Senhor, saber o que é que o Senhor tem para a sua vida, o que é que o Senhor tem para a vida daqueles que serão atingidos através daquele trabalho. E aí ficam nesse automatismo, né? E Jesus conclui sua breve conversa com Marta, dizendo que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. De certo que a casa vai ficar suja de novo, né? Quando Jesus saiu dali, certamente a casa ficou suja. Marta teve que chegar lá e varrer de novo. Terão outros pratos para serem lavados, né? Os pratos ficaram lá para ser lavados de novo. Mas a mensagem que chegou ao coração de sua irmã Maria, essa ficará muito bem guardada e produzirá frutos. Então, esse é o exemplo, né, que Maria deixou, né? De você prestar atenção na palavra do Mestre, ouvir a palavra do Mestre
E as demais coisas a gente resolve depois, né? Porque a palavra assim não nos será tirada. E para encerrar a lição, né, nós fazemos uma reflexão breve, dizendo assim, que hoje nós vimos, em forma até de resumo da lição, né? Hoje nós vimos alguns relatos sobre os primeiros contatos entre Jesus e seus discípulos. O mestre deixou bem claro para seus discípulos qual seria a missão e como executá-la, né? A gente viu isso no início do capítulo 9. Vimos também que a mera execução de forma automática leva a um esfriamento espiritual com o tempo, né? Tanto de quem executa como de quem participa, ou seja, de quem recebe essa execução, né? O alvo dessa execução. Por isso, precisamos estar firmes em oração, em buscar conhecer a vontade de Deus, entendendo que Ele, só Ele, é o Senhor da seara e nós apenas os ceifeiros, né? Nós não temos que querer ajudar o Mestre e nem querer estar acima dele, mas pedir a Ele que nos oriente, nos dê forças, nos dê o conhecimento necessário para cumprir a missão com êxito. Não estamos aqui para aparecer ou para ostentar uma glória que não é nossa, mas somos como astros no mundo que devem expor a palavra da vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que crie em nós mais vontade de aprender de sua palavra, em todas as classes de EBD, desde as criancinhas até os adultos, que estejamos buscando, né, entender qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos e até a próxima.